Princípio da entidade. O que é do sócio é do sócio. O que é da empresa é da empresa e não se mistura. Esse é um dos princípios da contabilidade. Então, se você não sabe, fica aí e depois da vinheta eu trago novidades. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Gabriel aqui da Facilite e vim hoje trazer um conteúdo bem bacana, bem tranquilo para vocês aí que ainda não conhecem o tão famoso princípio da entidade. O princípio da entidade, ele está lá na resolução do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, a resolução de número 750 de 1993, o artigo 4º, onde diz o seguinte: a contabilidade ela deve ter plena distinção e separação de pessoa física e de pessoa jurídica. Ou seja, o patrimônio da empresa jamais vai se confundir com o patrimônio do sócio. O patrimônio do sócio jamais vai se confundir com o patrimônio da empresa, ou seja, é tipo uma separação total de bens. Né? Então, assim, o que é da empresa ali, o que foi adquirido pela empresa, cara, está em funcionalidade e utilização da empresa. Seja bens, seja o que for, por exemplo, conta bancária, né? Hoje em dia é muito comum entre os empreendedores brasileiros o fato de, por exemplo, transfere na minha conta do banco X, porque no banco Y tu vai pagar uma taxa, né? Paga TED, DOC, enfim. E já com a chegada dos bancos digitais, isso meio que diminuiu bastante, mas ainda assim, hoje em dia é muito comum pequenos empresários ou fornecedores, enfim, quererem pagar ou receber na conta que não é a conta exclusiva dessa empresa. E isso fere gravemente o princípio da entidade, tá? Mas aí você me questiona, mas Gabriel, quais são os riscos que eu corro quanto a isso? Basicamente, um dos primeiros riscos que você corre é o da malha fiscal, né? Então, se você, por exemplo, você está faturando, ou seja, você está emitindo notas ali num valor aproximado de R$10 mil, e essa grana não está entrando na conta da sua empresa e está entrando na sua conta pessoa física, o governo vai olhar e vai falar, opa, algo de errado não está certo. E aí isso pode sofrer multas. A sua empresa pode sofrer multa por causa disso. Né? E aí suspende a sua inscrição municipal, estadual ou até mesmo a sua CFDF aqui no caso do Distrito Federal. Né? Então tem que ter muito cuidado nesse quesito. Um outro ponto muito importante que a gente deve salientar é que em alguns casos poderá ser desconsiderado a personalidade jurídica limitada. Ou seja, se você faz isso com frequência e o órgão fiscalizador identifica isso, vai falar, peraí, então se o seu carro está sendo usado para um objetivo fim da sua empresa e se o computador que você comprou para a sua empresa está sendo utilizado para um objetivo fim seu pessoal, então isso aqui não é uma empresa. Isso aqui não tem uma personalidade jurídica, ainda mais de caráter limitado. Né? Então isso aqui é tudo seu, em tese, é tudo do sócio. Então você passa a ter essa desqualificação de pessoa jurídica. E aí você volta a ser tributado como pessoa física. Isso aí, cara, vai te ocasionar muito problema. Vai te trazer impostos muito maiores, né, a depender da situação. E não só essa, mas existem várias outras penalidades, né, como por exemplo, dívidas da sociedade poderão atingir inclusive o patrimônio do sócio. Haja visto que não será possível distingui-los, ou seja, se a sua empresa tiver um débito na Receita Federal ou em qualquer outro órgão, e esse débito ainda não foi quitado e foi já identificado essa falta de personalidade jurídica, ou seja, esse ferimento ao princípio da entidade, então o patrimônio do sócio vai ser correspondido com o patrimônio da empresa. E como foi o que aconteceu com o Ike Batista, né? Muitas pessoas aí acompanharam o caso dele, começou a ser penhorado os bens pessoais dele, né? Justamente porque ele bagunçou tudo ali. Então, essa base legal, tá, dessas penalidades, só para deixar aqui para vocês, está no artigo 50 do Código Civil de 2002, beleza? Então, se você quiser dar uma olhada mais na base legal, tá lá. Né? E como evitar esses problemas? Basicamente, eu vou deixar aqui para vocês 6 dicasinhas básicas para você evitar esse problema.
Primeiro, as contas bancárias da empresa somente devem ser utilizadas para pagamentos de contas da empresa, ou seja, em benefícios da empresa, ou seja, para receber e pagar coisas da empresa, cara, é na conta bancária da empresa. Deixa isso lá. Segundo ponto, o razão social e CNPJ devem ser usados apenas para aquisições da empresa. Eu já vi muitos casos de clientes aqui no nosso sistema, na plataforma da Facility, ele busca automaticamente as notas fiscais que estão sendo emitidas contra o CNPJ dos nossos clientes cadastrados na nossa plataforma. E tem muitos casos de empresa, por exemplo, uma sociedade unipessoal de advocacia, que é só aquele advogado ali, ele fatura ali 10, 15 mil por mês, e do nada chega uma nota de compra atacadão fulano de tal, de uma compra de R$500, R$600. E aí quando você vai ver a nota fiscal, você vê que são artigos pessoais do sócio. Ou seja, ele comprou ali no atacadão pelo CNPJ. Por quê? Talvez algum benefício ou simplesmente por furar fila, né? Porque a maioria desses atacadões tem caixas exclusivos para a pessoa jurídica, né? Então, essa compra, ela é para você, sócio, é para sua casa, para sua família, ou é para sua empresa? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer, sempre, tá? Então, o CNPJ e a razão social da empresa nunca devem ser usados para outras aquisições que não seja da empresa. Tenha sempre isso em mente. Terceiro, as despesas do proprietário devem ser pagas com seus próprios recursos e devem ser limitadas às retiradas que são efetuadas pela empresa. Ou seja, essa compra do atacadão que você está fazendo lá, ela não deve ser, se for para a sua casa, né? Ela não deve ser pelo CNPJ da sua empresa. Tá aí já o segundo ponto que eu falei. E o terceiro ponto aqui complementa. Se você, além de estar ali comprando com o CNPJ, você pagar com o cartão da empresa, está errado duas vezes. Né? Então, o primeiro ponto é compra aquilo ali, é para você? É para você. Paga com o seu dinheiro, cara. Com o seu dinheiro do sócio. O dinheiro da sua retirada de prolabore da empresa. Ou os seus dividendos. Né? Aí vai depender da sua realidade. Mas então, essas compras pessoais suas devem ser com os seus próprios recursos limitados aos seus prolabores, ok? Quarto ponto, a tomada de decisões devem levar em conta a continuidade da empresa e nunca deve ter influência pessoal do sócio. Isso é até um outro princípio que depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre ele, que é o princípio da continuidade também. Ou seja, eu vou adquirir, são dois sócios, um sócio tem carro, o outro não tem carro. Então, para esse outro sócio, vamos comprar um carro em nome do CNPJ da empresa. Por quê? Porque é mais barato, tem um desconto. E o cara está precisando de um carro. Então, vamos fazer isso aí, vamos quebrar essa para esse sócio. Cara, não rola, velho. Não rola. Todas as aquisições da empresa, todas as despesas, tudo que você for fazer para essa empresa deve ser para a empresa. Nunca pense no seu próprio benefício apenas. Primeiro ponto, você tem que pensar, isso aqui vai beneficiar a minha empresa em que patamar? Isso aqui vai ajudar a empresa a prosperar? A empresa está precisando disso? Ok? Deslancha. Agora, se é apenas um desejo pessoal, algo de você sócio, cara, esquece. Deixa isso para frente. Junta dinheiro e compra depois. Quinto, os ativos da empresa devem atender às necessidades da empresa e não de seus proprietários. Basicamente, é o que eu acabei de falar no ponto 4. No ponto 4 eu falei mais sobre a tomada de decisão. Né? Agora no ponto 5 aqui eu falo, depois da decisão tomada, já adquiriu o bem. Esse bem é da empresa, então ele deve ser usado para a empresa. Ele não deve ser usado para o sócio. Então todos os ativos dessa empresa devem atender às necessidades da empresa única e exclusivamente. Mas o sócio ali, cara, ele está precisando pegar o carro hoje só para ir ali. Não, brother, é da empresa. Tá? Tenha sempre isso em mente para você evitar problemas futuros. E sexto, por último, porém não menos importante, o prolabore do sócio deverá ser formalizado de acordo com a realidade. E caso o sócio retire dinheiro a mais da empresa, deverá ser registrado ou reembolsado depois. De qualquer forma, tem que ser registrado. Eu estou falando, deve ser registrado para futuramente ele não receber isso de novo, ou depois o sócio ter que reembolsá-lo. A recomendação é sempre que reembolse caso tu tire a mais. Mas o melhor caso mesmo é, cara, tenha o seu prolabore ali certinho,
Pô, se tu vai receber 2.000 de prolabore, 4.000, 5.000 de prolabore, cara, deixa isso registrado, paga os impostos sobre o prolabore, tudo certinho, para você não ter problemas depois, você não ferir o princípio da entidade e assim a sua empresa ter mais perpetuidade, ter mais vida duradoura, né? Basicamente é isso, entenderam bem? É simples, sempre que você for tomar uma decisão sobre um ativo da sua empresa ou sobre um pagamento de conta ou algo assim, tenha em mente uma pergunta: isso aqui é para mim, sócio, ou é para a minha empresa? Se for para a minha empresa, eu vou movimentar lá na conta bancária da minha empresa. Se for para mim, eu vou movimentar aqui na minha conta. E não se mistura e não se fala mais nisso. Então, se o seu sócio aí está fazendo isso e você já alertou ele, manda esse vídeo para ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Escreve aqui nos comentários sugestões de vídeos também que vocês querem ouvir mais, que vocês têm dúvidas também sobre os princípios da contabilidade, se você quer que a gente fale de outro princípio também. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.